Pastor Alain é o convidado dessa noite. Ficou legal na foto, lá no convite. Que Deus te abençoe. Fala aí o que você precisa e quer falar. Apresenta a turma que veio com você e tenha toda a liberdade. É de casa, então posso dizer, a casa é de Deus, mas a casa é sua também. Boa noite, amados irmãos. Parabéns para nós, né? Parabéns para nós. Eu louvo a Deus, né, por fazer parte, né, dessa história, desses 36 anos, e estar aqui exatamente para viver todas essas emoções. Não sou Roberto Carlos não, mas estou aqui para viver as emoções, e ao parabenizar a nós, trago também, né, como da igreja filha, os cumprimentos da igreja em Laje, hoje aqui representado por alguns irmãos, né, o diácono Sebastião, Silene, meus pais também estão aqui presentes, temos ali a Aline ao lado da Bernadette, a Lisete, a irmã Carme, né, eu não sei se de repente tem mais algum fugitivo, aí falei a Lisete, né? Pode ser que tenha mais algum fugitivo lá de Laje que veio e apareceu aí, né? Aline, não fica preocupada não, a Vandalina baixou a cabeça, será que eu sou fugitiva? Não, Aline, sei que a Bernadette te chamou para estar junto, fiquei feliz de você vir aqui e encontrar, rever alguns irmãos, conhecer novos irmãos, né? Familiares também, estava ali com o Davi, a Anne, que são parentes, né, Roselene, prima da Roselene, a Leite está lá em cima, acho que hoje escalada no berçário, e a gente vai encontrando alguns irmãos, bastante tempo que não via a Milene, foi um prazer, né, cumprimentá-la, e muitos que estão hoje aqui, esse prazer, dessa alegria, desse ajuntamento, né, de servir ao Senhor e prestar o nosso culto a Deus, porque é exatamente isso, a igreja se reúne para adorar, para engrandecer, para louvar o nome do Senhor. E eu confesso a você que eu estou bastante nervoso. Sim, porque pregar numa data comemorativa e tão importante como essa para a igreja, e nós estamos falando aqui de história, né? O pastor Velasco já foi dando aqui alguns relatos, lembrou da Marcela adolescente, né? E se deixasse ele ia trazer aqui outras situações, né? E porque faz parte, né? E eu estou aqui como integrante disso, então um misto de sentimentos, nesse momento tão importante, desses dias festivos de celebração de culto a Deus. Então, trazendo o cumprimento da igreja também em Laje, alguns irmãos que estão aqui presentes, pastor Velásio tem sido aí aquele que tem intermediado dentro da programação. Ele me falou acerca de um vídeo, Divino, só deixa no ponto aí, eu trouxe aqui um pequeno vídeo, pequeno mesmo, bem pequeno, são poucas imagens, mas assim, muito significativa para a minha vida, e dentro daquilo que eu quero partilhar com vocês essa noite, da palavra que daqui a pouco eu vou deixar, mas como é um vídeo bem curto, com poucas imagens, mas que retrata um pouco a vivência, a história não vou dizer o pastor Alain não, embora estou aqui hoje como convidado, o pastor Alain, da Igreja Nova Vida em Lages, mas conto o Alain, servo, filho de Deus, que tem a alegria de poder fazer parte dessa história junto com você. E não importa se você faz parte daqueles que começaram lá em 1987, ou se você chegou esse ano e passou pelas águas recentemente, você faz parte dessa história. Você é tão importante quanto aqueles que estão aqui desde 87, desde o final da década de 80. Então eu preparei aqui um pequeno vídeo,
e depois eu vou falar um pouco mais, de forma detalhada, junto com a reflexão que Deus colocou no meu coração para tratar com os irmãos hoje, tá? 2 minutinhos só de vídeo, poucas fotos. Paga a luz, isso, já pagou. Pastor, já obedeceram aqui, já está conectado aí com a sua voz. Tem um áudio aí. Só. Aí foi onde tudo começou. Do lado de lá sou eu, tá? Esse foi o dia do meu batismo. Santa Ceia na Barreira. Diácono Antônio José. Eu não era nem pastor. Esse dia foi um dia de confraternização, em 89. Essa é a primeira juventude, né? Lá na Barreira também. Não vou dizer quem sou eu aí não. Momento especial aqui já, em 94, meu casamento, né? Com a minha amada e digníssima esposa. Não é um padre que está fazendo casamento não, tá? É o pastor Antônio mesmo. Aqui é o dia da minha ordenação, em 2000, na antiga sede da catedral. Resultado de uma caminhada, batismo do Pedro, meu filho primogênito. E o batismo do André. Caçula, né? Está aí servindo e trabalhando. Como eu falei, são pequenas imagens, poucas, mas que retratam bem a minha caminhada junto a essa igreja que amo e que louvo a Deus e que sou grato. E eu quero deixar uma reflexão essa noite, embora, né, eu vou falar sobre num salmo, mas eu coloquei como título o resultado de uma vida com a igreja, de uma vivência com a igreja. Ainda que o salmo a princípio pode não falar sobre isso, mas retrata sobre família, e a igreja ela é formada por famílias. E muito da minha história, da minha vida, junto à igreja Cristã Nova Vida em Paracambi, a minha trajetória, os frutos que pude colher, tem a ver com isso, com essa vivência de igreja. Então esse é o título da reflexão, o resultado de uma vida com igreja. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 128. Enquanto você abre aí a sua Bíblia, lembrando aqui a nossa querida irmã Edith, vou molhar as palavras. Com certeza. E na sua chegada eu já pude receber um beijo na minha careca, né? E esse carinho que a gente recebe, a gratidão de pessoas que fazem parte da nossa história. Se você puder, se coloque de pé em reverência à palavra. Salmo de número 128. Salmo muito conhecido, né? Faz parte ali dos cânticos de romagem, quando as tribos subiam para Jerusalém para prestar os cultos nas épocas festivas de Páscoa, da festa de Pentecoste, né? E ali iam recitando e cantando. E agora eu quero ler com você apenas os 4 primeiros versículos. Como disse, né, o pastor está bem nervoso, mas eu estou com as minhas emoções bem mexidas essa noite. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amado e poderoso Deus, obrigado
por mais essa oportunidade de participar desse momento tão especial, tão marcante na história dessa amada igreja, celeiro de bênçãos. E eu quero te agradecer, ó Pai, e aqui estou nessa responsabilidade de trazer a palavra, sei e reconheço as minhas limitações, mas aqui estou, ó Pai, para poder ministrar aquilo que tem vindo ao meu coração, nesses dias, refletindo, dentro até mesmo das imagens que foram escolhidas e já visualizadas por alguns irmãos, de uma trajetória, de uma caminhada. E eu peço, Senhor, que Tu me conceda a graça de poder transmitir aquilo que anotei para passar para a amada igreja nessa noite. E que cada um dos presentes, ouvintes, os irmãos, os visitantes, aqueles que, como eu disse, todos fazem parte dessa história, que também sejam edificados, fortalecidos, abençoados pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Glória a Deus. O que é um homem feliz? Como eu disse hoje, a minha meditação, a palavra, ela fala um pouco do testemunho do homem, do ser, da pessoa, Alain, do servo Alain. Mas o que é um homem feliz? E este poema aqui retrata também da felicidade do lar, cheio de algumas metáforas, e aí é bom a gente entender o contexto da época, lembrando daquilo que para a nação, o povo de Israel, que com expectativa aguardou e pôde adentrar a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Então, para os israelitas, para aquele povo, a questão de uma vida próspera, bem-sucedida, de felicidade, estava muito ligado à questão do campo, um campo produtivo, mas também a companhia da esposa, a companheira presente, feliz, e os filhos frutificando. Então, mais ou menos era isso, levando em conta o contexto da época, no que eles pensavam acerca de um lar feliz, de uma vida feliz, de uma vida bem sucedida. Mas o salmista, ele quer mostrar algo que vai além do que apenas o indivíduo, o homem, apenas uma pessoa, mas sim a coletividade. Porque fala aqui da família feliz, de toda a família. Eu gosto às vezes, e tenho utilizado esse texto em algumas cerimônias de casamento, e o versículo 4, eu costumo dizer assim, parafraseando: eis que será abençoado a família que teme ao Senhor. Então, muito mais do que apenas o indivíduo, o homem feliz, aqui é algo que fala então dessa coletividade que se estende, onde toda a família tem a oportunidade de desfrutar desta felicidade. Como eu disse, um texto que tem aqui algumas metáforas, falando sobre frutos, e nós sabemos que o fruto lá é o resultado, há todo um processo, há procedimentos, há princípios, tem um momento do início, da plantação, de fazer o buraco, de colocar a semente, há todo um processo. E eu quero falar então, retornar às imagens que vocês puderam ver através desse pequeno vídeo, mas agora retratando algumas delas, dentro de alguns tópicos que eu quero falar essa noite com os irmãos, para mostrar o resultado de uma vida com a igreja, dessa vivência, dessa comunhão, dessa caminhada. Então é necessário o início, o princípio, uma semeadura, o conhecimento, como que começa tudo. Aí eu gostaria, Diácono Livino, voltando a essa primeira imagem, que foi a imagem do batismo, e o pastor Evelásio falou algo aqui, que igreja não é parede, né? Isso é um prédio, que nós chegamos aqui com reverência, é o nosso lugar de culto, é o nosso lugar de adoração, mas antes de ter prédio, antes de ter paredes, antes de ter até mesmo lá, né, a igreja pequena, né, se começou a igreja, né? Então, esse é o início.
é o primeiro batismo. Em 1987, a igreja foi inaugurada, né, vamos dizer assim, o templo lá na Barreira, inaugurado em dezembro, dia 17 de dezembro, mas no dia 26 de julho, lá eu estava. Eu tinha cabelo, viu? Já tive cabelo, olha lá. Saudoso pastor José Borges, aqui o bispo Rubem, um outro irmão lá de Nova Iguaçu que eu não conhecia, mas esse é um primeiro início. E eu trago essa imagem como muito marcante para a minha vida, né? Rosilene também se batizou nesse dia, eu não sei se ela tem foto do batismo, ela fez até um biquinho, poxa. Angélica também se batizou nesse dia, mas antes de se existir prédio, templo, a igreja, né? O ajuntamento do povo que já se reunia ali na varanda ou no quintal da casa do pastor Maico, né, do saudoso irmão Nival, irmão Nilce, a igreja já se ajuntava. E eu louvo a Deus por chegar a esse momento, e é importante, eu quero destacar aqui a questão do início, de uma semeadura, porque para chegar a esse processo, assim como eu e você, houve pessoas que oraram por nós, que intercederam por nós, que investiram no reino, que anunciaram a palavra. O pastor Velasco começou aqui falando da missão, do papel da igreja, né? Recentemente eu estive num culto de ações de graça de 75 anos da irmã Laurinda, membro da Assembleia de Deus. Eu estive lá na Assembleia de Deus na Rua 10, pastor Denilson, e a família me deu a oportunidade de poder ali dar um depoimento em nome da minha família, dos vizinhos da Rua 9, a rua que eu morei durante 23 anos, ali em Lages, em frente à fábrica de arame. E eu pude agradecer porque a irmã Laurinda, sempre adepta ao movimento infantil, de evangelização, das EBF, e contribuiu muito na minha vida espiritual, na semeadura. Sou grato a Deus pela saudosa irmã Luzia, né, que nos deixou recentemente, a mãe da Angélica. Foi ela que me convidou para ir no culto lá na Barreira, um domingo antes desse daqui, porque um domingo antes ela falou, lá vai ter batismo. A igreja que eu, né, me entreguei a Cristo, decidi por Cristo, estava passando por um processo muito difícil. O pastor proibiu Santa Ceia, proibiu o batismo. Eu falei, meu Deus, eu quero batizar. Aí eu estive aqui num culto, no outro eu retornei. O pastor José Borges deu uma aula e depois a gente foi de Kombi lá para Nova Iguaçu, para passar pelas águas. Então a irmã Luzia que me apresentou, foi a primeira que me apresentou. Mas eu sou grato a Deus também pela família da irmã Luzia, os Parreiras, né, irmão Eurico, irmã Nedi, os seus filhos, que também me ajudaram muito na minha trajetória, na minha caminhada de fé, até que chegasse esse momento. E esse momento ele é muito marcante para a minha vida, porque ao olhar para essa imagem foi antes de descer para as águas. E aí eu lembro da minha condição. E aqui uma canção, hoje eu anotei a frase, um dos refrões, muito marcante. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, que era devedor. E eu sempre lembro, quem sou eu? Eu era um pobre pecador, devedor, carente da graça, da misericórdia de Deus. Para lembrar de onde eu vim, eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu estava num tremendal de lama, mas o Senhor, pela sua graça, me alcançou. Então, tudo tem o seu início, o seu princípio. E aí começa essa vida de temor a Deus, e o Salmo diz, bem-aventurado, ou seja, feliz aquele que teme ao Senhor. Davi, num outro salmo, no Salmo 111, versículo 10, vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e viver de forma sábia é essencial para uma vida de frutificação, para uma vida bem-sucedida. Isso é de grande importância, esse temor e caminhar com o Senhor, que teme e anda nos seus caminhos. Não como alguém que vive apavorado, com medo, a mão do Senhor vai pesar sobre a sua vida, como se fosse um Deus
um carrasco que veio para te punir, para te fazer sofrer. Não, mas na questão da reverência. Eu lembro de uma situação, de uma ilustração que falava sobre essa questão do temor. E eu gostei muito, porque era uma festa de celebração de jovens pela conclusão de um curso, de um período na escola. E depois teve lá a festa com bailes e com tantas coisas que acontecem num período de comemoração, da celebração de uma formatura. E no decorrer da festa, uma jovem foi abordada pelas outras amigas e colegas que dizia: e aí, você não vai beber nada? Não vai tomar nem um pouquinho? Que isso? E ela persistiu, mantendo: não, eu estou alegre, estou feliz, eu estou bem. Começou as investidas: você está fazendo isso porque você está com medo. Você está com medo do papai te dar uma bronca, ele não está aqui. Você vai chegar de madrugada, ele vai estar dormindo. Toma aí, participa com a gente, vamos nos alegrar. Você está com medo, e essa foi a expressão presente para intimidar aquela jovem, fazer com que ela cedesse, até que chega um momento, ela fala: a minha questão não é de medo. Como eu poderia desapontar aquele que tanto fez por mim? Se hoje eu estou celebrando a conclusão desse curso, eu recebi esse certificado, porque foi o meu pai que investiu na minha vida, e eu não tenho direito de desapontá-lo por tudo que ele fez por mim. Temor, eu não querer desapontar a esse Deus, que me resgatou quando eu estava num tremendal de lama, em meio ao pecado. Então o salmista vai dizer: como é feliz o homem que teme a Deus, que anda no seu caminho. Mas todo início você precisa de ser orientado. Aliás, somos um eterno aprendiz, continuamos sendo discípulos, que a cada dia estamos aprendendo, ouvindo. Somos uma pedra bruta, que o Senhor vai lapidando e nos transformando a cada dia. Mas falando de princípio, de início, dentro dessa linguagem metafórica para se alcançar uma vida de frutificação, então, seguindo os processos, nós também precisamos na nossa vida de líderes que nos ensinem, que nos conduza. Divino, pode passar a segunda imagem. Aí nós temos aqui, lembra, pastor? Lá na barreira, ainda que era o diácono Antônio José. Foi numa celebração, depois tem uma outra foto, quando eu passei no vídeo, né? Em 89, ali a Selma, e ali um momento muito especial. Eu escolhi essa imagem, além de falar da importância da liderança na nossa vida, mas o que a liderança nos leva? A liderança espiritual nos leva a Cristo. E o cálice, né, apontando o sangue do Cordeiro, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a nossa trajetória, a nossa caminhada, falando desse título, dessa reflexão, o resultado de uma vida com a igreja, onde se começa com o arrependimento, a confissão, a necessidade de ter uma nova vida, de passar pelas águas, mas de ser conduzido, de ter um líder espiritual, de ter um pastor que te ensine, que te mostre o caminho, que te fale acerca dos princípios elementares para uma vida bem-sucedida, uma vida feliz, uma vida alegre. Então nós precisamos do pastoreio, nós precisamos do líder que nos conduza, que nos ensine. Isso não significa que você tenha que ser a fotocópia do seu pastor. Eu posso até parecer fisicamente com o meu pastor, mas não necessariamente você tem que segurar o microfone igual o pastor, cantar igual o pastor, ou pregar igual o pastor. Nosso bispo Primaz, ele costuma dizer de tempo em tempo a nós no presbitério, embora com toda a reverência e reconhecimento de um homem que foi o desbravador, fundador dessa igreja, dessa denominação, o saudoso bispo Roberto, completando aí 30 anos da sua partida, que aprove ao Senhor recolhê-lo, mas ele sempre disse: eu não sou o bispo Roberto, a versão 2, porque não somos iguais, cada um tem as suas características,
cada um tem as suas qualidades, cada um tem a sua maneira, né, de se conduzir, mas os princípios, a palavra, nós aprendemos daquele que é o nosso líder, que nos ensina. Nenhum de nós somos perfeitos o suficiente para dizer que não temos falha. Eu sou cheio de falhas. Nenhum de nós somos perfeitos, mas ainda em meio às nossas imperfeições e falhas, Deus escolhe pessoas para essa tarefa de pastorear, de cuidar, e nós precisamos de líderes. Um momento de crise que vivia a nação, o povo, até mesmo o próprio sacerdócio, nos dias de Eli, que teve dificuldade para lidar com certas situações, e certamente estava tendo alguns equívocos na condução, como um sacerdote, como um juiz, mas, contudo, foi ele que ensinou ao pequeno Samuel a ouvir a voz de Deus, a identificar, né? A identificar. Ouvir vai ser esse processo. A ovelha conhece a voz do seu pastor, é relacionamento. Mas Eli ensinou a Samuel a identificar, porque Samuel ia lá, o senhor me chamou, né? Como pequeno, depois de ser desmamado e deixado lá por Ana, para ser cuidado pelo sacerdote, para morar lá naquele ambiente, naquela atmosfera de templo, fazendo os serviços. E ele, por diversas vezes sendo chamado, ele ia até quem? Até o seu líder. Mas chegou um momento que esse líder identificou que Samuel não estava ouvindo qualquer voz, não era um fantasma, não era coisa da sua cabeça. Então ele disse: olha, a próxima vez que te chamar, diga, fala que o teu servo ouve. E nós precisamos de líderes que nos ensinem, que nos conduzam. Isso só se aprende numa vida com a igreja. Não é uma vida na igreja, de quem vem, senta, mas é uma vivência, é relacionamento, é comunhão, é obediência, é entender o processo que é necessário para se aprender o que é temor a Deus e também é andar no caminho do Senhor. Nós precisamos da igreja e nós precisamos de líderes que nos conduzam, que nos ensinem, que nos pastoreiem, que nos leva à comunhão com o Cristo, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos proporciona uma nova vida. E nós precisamos também, Livino pode trazer a outra imagem. Nós precisamos dessa comunhão. Estava vendo ali o lema, né, do próximo ano, um corpo, amar o corpo e cuidar da igreja. Então, como repetindo também o que o pastor Velasco falou, a igreja não é prédio, não é quatro paredes, são as pessoas, somos nós. E exatamente nessa vivência, né, aí nós temos algumas pessoas que fizeram parte da história. A igreja, assim, situação. A igreja, ela tem a sua importância. Hoje, muitos não se encontram aqui, mas foi um processo de restauração para muitos irmãos, que hoje até retornaram à sua antiga denominação, mas que teve nesse processo de acolhimento, de uma nova vida, de resgatar a sua história e a sua trajetória. Eu não vou falar quem eu sou aqui não, porque senão eu vou trazer problema de confusão. O pastor Velasco vai me chamar de feio, minha mãe está aqui para me defender, né? E eu tenho certeza que vai gerar um problema muito sério para ele, né? Então eu não vou dar essa oportunidade, eu vou deixar você pensando que seria eu, mas Jesus transforma a nossa vida, eu tenho plena certeza disso, e muita convicção da obra que Ele faz. Mas voltando aqui, esse processo, o resultado de uma vida com a igreja, é que nós precisamos de congregar, de estar junto. Aqui foi uma celebração, naquele mesmo dia da ceia, né, foi exatamente nesse período de dezembro, e aí tivemos uma comemoração, uma celebração, a confraternização. Aí a primeira juventude, composta com bastante parreiras, né? Parreiras são o sobrenome dos filhos do seu Eurico, né? Tem ali a situação, o André, lá atrás tem o Zé Paulo, tem o João Marco, o Miquel não está ali não,
Tá, o João Marco, o José Paulo, tem o André aqui, logo situação na frente. O saudoso, o Joel está ali atrás de uma pessoa ali, que eu não vou falar quem é, mas ele estava ali atrás, que né, por muito tempo. O Del era de Nova Iguaçu, né, que veio para cá, mas não fazia parte dos Parreira, né? Estou falando dos filhos do irmão Eurico Parreira. Né? O Del já foi aqueles que vieram junto com o pastor Antônio, de Nova Iguaçu para cá, somando, dando apoio. Jefinho, sempre encontro o Jefinho, né, que está junto lá com o pastor Gilson, e lembrando da história, lembrando deste momento, mas a importância da comunhão. Nós somos membro do corpo. Paulo, quando fala da unidade orgânica da igreja, ele vai falar que um é mão, o outro é pé, mas os olhos não podem dizer para a mão, eu não preciso de você, eu enxergo tudo, sou eu que vejo. Não, porque ai dos olhos, se cair um cisco, automaticamente você vai elevar a sua mão aos olhos. Então é nesse ajuntamento, nós precisamos de uma vida com a igreja. É aqui que você vai exercitar aquilo que chamamos de fruto do Espírito: paciência, amor, longanimidade, os dons em benefício de outrem, para a edificação do corpo, para a edificação da igreja. E assim vão se construindo os relacionamentos, os vínculos que vão nos fortalecendo. E falando também de relacionamento, surgem-se as oportunidades de um relacionamento mais próximo, pastor Velásio, mais íntimo. Eu poderia dizer um relacionamento amoroso, né? Então foi nessa vivência de história, de caminhada. Pode trocar, Viviane. Aí vem aqui um outro ponto, que a gente fala de família, né? E aí, aqui, né, exatamente neste lugar, já não mais lá na igreja pequena, na Barreira, mas em 94, ano que vem vamos fazer 30 anos de casado, e ali o pastor Antônio, de batina, né? A estola, né? Foi o último casamento que ele fez com as vestimentas, né? Trouxe alguns momentos assim difíceis de julgamento das pessoas na época, porque assim usava os paramentos, e a alegria de estar no altar. Como eu disse, essa mensagem é um pouco de testemunho do pastor Alain, da alegria de fazer parte dessa vivência, desses 36 anos, comemorando com você. Não importa se você chegou esse ano e passou pelas águas, mas você é bem-vindo, você faz parte da história, você, né, está dentro desse contexto, dessa alegria. E foi exatamente neste lugar, quase 30 anos, que ali inicia algo importante. Por quê? De uma vida com a igreja, de relacionamentos, que Deus me deu a oportunidade, né? Já conhecia Rosilene desde 87, mas só em 1990 que nós começamos a namorar. Em 94, no dia 16 de julho de 94, estava aqui. Mas eu estou nervoso. Eu falei antes, né? Então vai ser com frequência, dia 16 de julho. Julho, aliás, marca o meu nascimento como uma nova criatura, no dia 26, né? É porque é muito próximo, aí tem dia 16, aí de julho de 94, estávamos aqui. E aí eu falo exatamente dessa importância, porque a igreja nos ajuda, nos aproxima e nos dá a oportunidade também, dentro desse relacionamento, de formar uma família. E aí, homem, cadê os homens que estão aqui? Os homens, vou dar a oportunidade de você dizer um amém melhor do que estava dizendo quando o pastor Velásio estava perguntando aqui. Que os homens digam amém. Amém. Aí, isso aí, varão, homem de Deus. A importância de sermos o sacerdote na nossa casa, na nossa família, de cuidar bem do nosso lar. O salmista fala sobre isso, desse bem-aventurado que teme ao Senhor, porque isso traz resultados importantes. O versículo 3 vai dizer que tua esposa, olha os homens casados que estão aí, ó, tua esposa no interior de sua casa será como videira frutífera. Então, quando governamos bem a nossa casa, nós temos a oportunidade de ver essa videira frutífera. Então, para que a esposa seja uma portadora de alegria, tal como o vinho, porque o fruto, né, da videira era o quê?
A uva e, consequentemente, o vinho. O vinho na Bíblia simboliza o quê? Alegria. Para que a sua esposa seja portadora. Ah, minha esposa, não foi eu. Os irmãos chegaram e falaram, está bonita a mulher. Bom. Não, tem a contribuição dela. É mais Jesus na nossa vida mesmo. É a obra do Senhor na nossa vida. Então a esposa será portadora dessa alegria, tal como o vinho, que vai somar ao seu lado, né? Pode botar outra imagem, né? Isso, aí ó. Juntos, é um casamento, é um ajuntamento, onde temos a oportunidade de construir uma família. A mulher feliz, ela soma, ela participa, ela é fundamental nas realizações do sonho dentro do seu lar, da sua casa, e eu posso dizer, do seu ministério. E aí a outra imagem, por favor, Livino, porque ali estava, né, também a minha esposa do meu lado, no dia da ordenação, né, o pastor Antônio está ali orando exatamente por ela, né, o bispo fez a oração pela minha vida. Ali já começaram a cair um pouco de cabelo, porque fiquei 2 anos e meio como missionário lá na igreja em Seropédica. Em 2000 retornei para cá, e de lá para cá, foi embora os cabelos, né? Mas ainda tinha um pouco ali, mas as entradas já estavam aparecendo. Mas o resultado de uma mulher feliz, como uma videira, que promove essa alegria, é de poder ter a companheira ao seu lado. E eu digo, irmão, nunca foi apenas eu. Nunca foi. E nunca será. E como eu disse, é uma notícia de testemunho também pessoal, e eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, da minha mulher. Uma grande companheira. Em tudo, em tudo. Nossos sonhos, nas nossas realizações, gostamos de passear para celebrar, para comemorar. Nunca saímos, vamos sair para desaparecer, para discutir a relação. Não, nossa saída é para celebração. Celebramos a cada ano, a cada bodas, daquilo que Deus nos permitiu viver até aqui e temos vivido. Então, uma grande companheira. São 36 anos, dentro da sua vocação, daquilo que Deus lhe deu para também realizar na obra, porque isso só se vê na vida com a igreja. É uma profissional, tem o seu trabalho, a sua profissão, mas é ao meu lado aquela que sempre esteve comigo, em todos os momentos. Só um período que o pastor Antônio deixou, que eu fui para lá, fiquei lá 2 anos sozinho sem ela. O pastor Velagem intermediou. Ela ainda tinha um compromisso aqui com a escola bíblica infantil, mas está lá, sempre nos bastidores, trabalhando, e eu louvo a Deus, meu amor, pela sua vida. Somos felizes, com a graça de Deus, por causa dessa vivência de igreja, de comunhão. Então nunca foi apenas eu, nunca será. E eu sou grato a Deus por isso, por ter alguém ao meu lado, que soma, porque aqui diz o texto, tua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Então é essa representação de alegria, que faz parte da nossa comunhão, da nossa vida de igreja. E aí segue para um outro ponto, por favor, Livino. Chega aqui a vida dos nossos filhos, né? Mas antes de chegar à vida dos nossos filhos, eu estava falando sobre questão de sacerdócio, e hoje, estando em Laje como pastor, e tendo ao lado a minha esposa, antes de... Vou pedir até, Livino, que você volte à imagem anterior, desculpa, por favor, mas tem um outro aspecto que eu quero pontuar aqui, de ter pessoas ao lado que somam. E quando a gente fala de vida com a igreja, nós não podemos deixar de falar de vocês, porque eu tenho
que o pastoreio ele tem o significado quando se tem um rebanho, quando se tem ovelha. E eu louvo a Deus por aquelas pessoas que Deus tem me dado a oportunidade de pastorear, de estar comigo. Alguns são até minha família, né? Meus pais estão aqui. E hoje pela manhã, eu falei com o diácono Sebastião, com sua esposa Silene, que estivesse aqui conosco, porque essa história também faz parte da história do diácono Sebastião, que começou também aqui na igreja em Paracambi. E eu louvo a Deus pela vida dos colaboradores, né? Muito obrigado. Nosso querido diácono Sebastião, Silene, que sempre também esteve ao lado. Nunca foi apenas eu. Pessoas que nos auxiliam. Eu não sei tudo. Eu não entendo de obra. Quando se tem um movimento na obra, eu faço questão de ser o servente e carregar o balde. É o máximo que eu posso fazer. Então a gente precisa de ouvir as pessoas que têm experiência e nos ajudam. Então cada departamento da igreja, eu faço questão de ouvir aqueles, e muito daquilo que nós podemos realizar em Laje, eu devo a pessoas que estiveram ao lado, que deram boas ideias, que ajudaram, seja uma cor de uma parede. Eu tenho o meu gosto, cada um vai ter o seu gosto, mas dentro do ambiente, do local, melhor é você ouvir de quem realmente está ali, e sabe da importância, e sabe como aquilo dali pode dar certo. Não é garantia, mas ajuda muito, e a probabilidade de dar certo é maior. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, alguns membros que estão aqui, e a minha vida de pastor só tem significado por causa de vocês, porque se não houver rebanho, não houver ovelhas, não há importância. Dos 9 diáconos que nós temos hoje lá, apenas 2 têm menos idade do que a minha. A maioria são mais velhos, têm os seus cabelos brancos, né? Na terça-feira eu estava falando um pouco, citando sobre cabelos brancos, e lembrando de alguns provérbios bíblicos, né, que vai falar que, e hoje a gente tenta tudo disfarçar, né, melhor idade, essa coisa para não falar da velhice, da idade que foi embora e tudo. E eu lembrava, né, de alguns provérbios, que fala que, né, o galardão, a coroa das pessoas são o cabelo branco. O meu não dá para ser coroa, é só uma marandela, não, porque eu só tenho o cabelo aqui. Eu poderia dizer que, nesse sentido, por isso eu estou deixando a barba, né? A barba seria então o meu cordão. Eu não tenho a coroa, mas a barba seria o cordão de honra, de alegria. Mas eu louvo a Deus. Mas todos eles, mesmo diante do ofício que tem como diáconos, Sebastião, Aurimar, Mazinho, são os que moram mais próximo da igreja, mas até hoje, a minha relação com eles é: Tião, você está próximo da igreja? Você está disponível antes? Você poderia, por favor, fazer isso? Se der, dá para você dar uma passada na igreja? Porque eu não sou chefe de ninguém. As pessoas não são meu empregado. Eu sou tão servo como cada um daqueles. Ainda que pesa sobre meus ombros uma responsabilidade maior. Porque nós, pastores, iremos prestar conta do rebanho. Mas no contexto de igreja, o cabeça é Cristo. E eu sou como uma mão ou como um pé, né? Assim, junto com eles. Então, muito obrigado pela vida de vocês. É o que dá significado, importância, na responsabilidade, no preparo, é poder corresponder e saber da importância de conduzir uma igreja. E nunca foi apenas eu. Tudo aquilo que ali fizemos e realizamos é o somatório de pessoas comprometidas, com amor, que nos ajudam. Então nós glorificamos a Deus. Isso só é possível quando se tem uma vida com a igreja, nessa atmosfera. E por fim, então, pode agora sim, Livino, obrigado aí, desculpa, né? Porque, amados, tem os dois lados da moeda. Assim como você precisa de um líder, de um pastor, o pastor também precisa do rebanho, precisa da ovelha. E nós precisamos ver os dois lados da moeda, para que a nossa relação realmente seja uma relação
edificante, fortalecedora. O nosso objetivo é o mesmo, chegar aos céus. E devemos, né, pensar nisso a cada dia. E por fim, o texto diz aqui no versículo 3, a parte B, depois de falar, né, da videira frutífera, retratando assim a vida da esposa, vai dizer que os teus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, e juntamente com a minha esposa, e do compromisso que eles têm com Deus. Há uma particularidade aqui do rebento da oliveira, ou o broto, né? Algumas versões vão dizer o broto da oliveira, é que essa particularidade é que eles se reproduzem e crescem, mesmo quando estão longe da raiz principal. Ainda sendo sacerdote na minha casa, mas por pouco tempo eu fui o pastor dos meus filhos. Hoje o pastor do meu filho é lá o bispo Rubem, ele tem mais uma aproximação lá do pastor Otávio, e eu louvo a Deus pelo o testemunho, né, do Pedro, hoje casado juntamente com a sua esposa Amanda, vão estar viajando essa semana, que agora que eles conseguiram agendar lá a viagem de lua de mel, mas eu louvo pela vida de fidelidade dos meus filhos, o compromisso. Essa semana ele fez questão, pai, aqui está a minha oferta para, nós temos, semana que vem o nosso culto, domingo missionário, e é o culto que marca as distribuições das cestas, que nós fazemos mensal, né, todos os meses, o Projeto Ágape, o aniversário do Projeto Ágape. A gente vai estar recebendo lá o missionário Fernando, que chegou recentemente da Índia, é um amigo, um conhecido nosso, e nós entregamos uma cesta mais incrementada, com frango, com panetone, né? E ele fez questão de mandar a sua oferta para tanto a cesta e também para uma oferta missionária. Eu louvo a Deus pelo testemunho, às vezes paro para conversar com o pastor Otávio e fala da postura, porque os brotos da oliveira reproduzem, eles crescem longe da raiz principal, mesmo hoje não estando no mesmo teto em que eu e Rosilene, mas dão a sua continuidade de vida cristã, né? Então foi batizado pelo pastor Antônio. Eu não consegui, a foto não estava muito nítida da apresentação. O Pedro foi apresentado também pelo pastor Antônio, o André já foi apresentado pelo pastor Evelásio. Eu tive a oportunidade, pode passar outra foto, de batizar o André, o Deco, né? Ainda com o rosto limpinho, não é aquele barbudão que você vê aí circulando, aquela barba imensa. Pode voltar, isso, né? Eu tive a oportunidade de batizar, isso foi em torno de 2010, eu já estava em Lages, mas ele sempre foi pastoreado pelo pastor Antônio, pelo pastor Evelásio, pelos pastores que estão aqui. E eu sou grato a Deus pela vida do André, porque mesmo distante da raiz principal, eles continuam dando fruto, né? E vocês que congregam aqui com o André, são as melhores pessoas para dizer acerca da vida do André, da caminhada. Eu louvo a Deus pela vida do meu filho, e isso é o resultado de uma vida com a igreja, de todo esse processo, de um início, reconhecendo a nossa condição de pecador, a necessidade de ter um pastor, de ter um líder, a necessidade de ter uma companheira que esteja ao seu lado, que caminhe contigo, que faz parte da sua trajetória, de ter pessoas que juntos somam e nos ajudam na nossa missão do reino de Deus, e saber que Deus faz o papel dele. Então, embora sendo sacerdote, mas eu sempre procurei ser o pai do Pedro e do André. Enquanto infância, participando das reuniões de escola, em função do trabalho da Rosilene, então eu que participava lá na reunião de representantes, né, os pais, junto da Cláudia aqui, que ele estudou muito tempo, indo para campo de futebol, ficar no alambrado aqui no campo do Rapadão. Agora não é mais Rapadão não, né, Batista? Agora é gramadinho, tapetão. Batista jogou muito no Rapadão lá, na lateral esquerda do União. E André e Pedro ia para lá, para o alambrado, ficar lá gritando como um pai, participando como um pai, jogando bola como um pai,
celebrando como pai, participando dessas loucuras, né? Mas enfim, a gente gritou campeão da Libertadores da América, né? Saudações tricolores, né? A alegria de fazer esse papel de estar junto, mas é lógico, deixando um testemunho, mas o que eles aprenderam e a vivência é de uma vida com a igreja, sendo pastoreado pelos seus pastores, né? André está lá hoje envolvido aqui na escola bíblica infantil. Interessante que esse dia eu vim aqui como gente normal, visitar, participar do culto, né? E o André estava aqui falando de alguns procedimentos, e ele citou a mãe, né, que tem essa experiência de escola bíblica infantil, e ele usou uma expressão assim, soou um pouco engraçado, mas era para ser o óbvio, o correto. Quando ele então vai me mencionar, ele diz, ali está ali meu pai, o marido da minha mãe, né? Mas na verdade, infelizmente, hoje muitos casamentos que se desfez, o pai não é o marido da mãe, mas eu louvo a Deus, porque ele pode dizer, meu pai, o marido da minha mãe, e são os frutos do seu comprometimento, da sua alegria, de poder servir, né? Cheguei hoje ali, os irmãos viram, cheguei ali com uma panela de pressão, onde ele chegou da casa da namorada, hoje tinha um compromisso com a namorada, com a Maria, que foi, né, tirar foto ali, celebrando esse momento de conclusão também de uma faculdade, mas ele ficou até tarde, porque ele se comprometeu como irmão em fazer o cachorro quente lá, para poder abençoar a Larissa, lá o Levi. Então, o texto diz que os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa, mesmo distante da raiz principal, eles vão dar frutos, eles vão frutificar. Uma vida de temor, uma vida com a igreja. E eu faço questão, amados irmãos, de dizer que eu sou grato. E hoje estou aqui perante vocês dando esse testemunho. E de todas as fotos que vocês viram aqui, apenas duas, com exceção de duas, não foi aqui nesse ambiente em Paracambi, mas estava relacionado. Mesmo o meu batismo, que ainda foi lá em Nova Iguaçu, quando não tinha ainda templo aqui, prédio, mas já existia, a igreja foi relacionada ao quê? Ao batismo dos membros da igreja que estava nascendo em Paracambi. Mesmo a foto da ordenação, que foi lá, né, no Recreio, não existe nem mais aquele templo hoje quanto igreja, é um novo endereço, mas lá estava sendo ordenado o diácono Alain, agora o ministério pastoral, como pastor da igreja de Paracambi. Então essas 8 imagens retratam um pouco da minha vida com a igreja. Por isso, no início, ao subir o púlpito, pegar o microfone, eu disse parabéns para nós. E eu sou grato a Deus. Tudo isso foi possível por causa de uma vida com a igreja. Ame a sua igreja. Hoje você está celebrando essa data festiva, mas que você sempre tenha a alegria de estar na casa do Senhor. Que a expressão não fique apenas como um versículo da Bíblia que você guarda e traz no seu coração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou com amáveis são, né, pegando aí o hino que o pastor Velasco gosta. Com amáveis são os teus tabernáculos. Então que não seja apenas uma expressão do salmista do Salmo 84, dos filhos de Corá, que tinha saudade de estar no templo, mas que seja a sua vivência, a sua história de uma caminhada, para que a sua vida seja uma vida de frutificação. Há princípios, há etapas que nós passamos, e são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Então eu sou grato a Deus, sim, porque eu aprendi. E aquilo que eu posso colher hoje na minha vida e continuo colhendo, é por causa de uma vida com a igreja. Como será feliz, ou a família que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos? Então eu deixo essa reflexão como um testemunho pessoal de quem tem a alegria de fazer parte dessa história, de aprender com a vida de igreja. E para que sempre seja a glória de Deus, porque nunca será nossa. Como eu disse, nunca será apenas eu. Há uma construção, há uma participação, e a maior participação é que Deus está presente conosco. A mensagem no dia da minha ordenação foi baseada
na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, de Paulo, né, aos Coríntios, capítulo 9. E o versículo 27, que encerra o capítulo, vai dizer assim: eu esmurro o meu próprio corpo, para que, tendo pregado a muitos, eu mesmo não seja desqualificado. A glória sempre será de Deus. E eu concluo com uma frase de João Calvino, que diz assim, abre aspas: tudo o que você vê de bom em mim é Cristo que você está vendo. Mas se você ver algo de mal, prazer, sou eu mesmo, o Alain, porque eu sou um pobre pecador, que preciso ser transformado a cada dia. E eu louvo a Deus, porque eu tenho a igreja, meu lugar de comunhão, onde eu aprendo, e tenho aprendido, e que você prossiga aprendendo, e seja abençoado, a sua casa, a sua vida feliz. Parabéns para nós, que Deus nos abençoe, rica e abundantemente. Obrigado, pastor Alain. Isso. Eu tenho deixado, durante esse período dos aniversários, o pastor Evelásio conduzir, ele que cuidou de tudo isso, mas eles deu uma subidinha agora, para poder tirar uma foto com o seu neto, que também está fazendo aniversário, está lá em cima, e eu falei para ele subir, e ele vai descer daqui a pouco. Ele vai continuar terminando, como ele sempre fez, mas eu quero deixar com você um momento de oração, de gratidão a Deus pela vida de Alain, Rosilene, sua família. Capu está lá, trabalhando como introdutor agora lá também. Eu falei, uma vez introdutor, pode ser para sempre introdutor, pode ser diácono, pode ser pastor, pode ser bispo, mas sempre vai introduzir, né? E ele falou, eu faço isso porque eu sou universal. Eu falei, até na igreja universal você vai fazer isso também se você for lá. Mas é muito bom isso. Então eu quero pedir a você que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo. Pai, sobre essa tua palavra, Senhor, que tu pregastes para nós nessa noite. Compromisso com uma família, compromisso com uma família voltada para ti. Porque muitos querem um compromisso com a família e só família. Sempre família, sempre família, sempre família. Mas nunca com uma família voltada para ti. Uma família que busque a ti em primeiro lugar. O que nós estamos ouvindo aqui é exatamente isso. A família que busca a ti é bem-aventurada. A família que se envolve contigo é bem-aventurada. A família que se envolve com o corpo, com a igreja, com o ministério, é abençoada e frutífera. Então, Pai querido, eu quero te pedir que nós tenhamos no nosso coração o desejo de manter sim a nossa vida em família, mas que a nossa família sirva a ti em todo o tempo. A começar por cada um de nós, como diz a oração, Senhor, feita por Francisco de Assis. A começar por mim, quebra corações. Quebra corações. Que assim seja, Senhor, a começar pela minha vida, pela vida do meu irmão, que possamos quebrar os nossos corações. Para que possamos levar, ó Deus, onde existia dor, ódio, rancor, desamor, levar a paz, levar o amor, levar a comunhão. Porque só uma família que se envolve contigo pode ter isto como prêmio. Portanto, Senhor, eu te peço, em nome de Cristo, ajude-nos a viver dessa forma. Amém e amém. Pastor Evelásio vai conduzir e no final nós vamos orar pelos pedidos de oração. Pastor Evelásio, você falou que isso aqui era velho? Ah, ele lembra dessa vasilha.
Você falou que estava velho, estava feio, mas olha só. Rapaz, imagina quem foi. Estava falando com ele que eu trouxe isso aqui lá de São Lourenço. Uma viagem que eu fiz, falei, gostei. Tinha 3 pezinhos, pastor Velasco. Sumiu, tinha 3 pezinhos. É? Mas hoje de manhã pegaram isso aqui, pastor Velasco. E deram um trato aqui, rapaz, que ficou novinho de novo. Quer que eu te diga? Poderia ser qualquer um desses irmãos que estão aqui, mas foi uma que está aqui. Foi você? Não. Foi Edith. Cadê Edith? Edith está aqui, ó, olha lá. Ela pegou e falou, não, isso aqui não pode ficar assim, vou dar um jeito aqui. E depois ela me contou o segredo de como ela fez. Depois eu te conto, porque para ficar limpo. Eu tentei com o Caol, não ficou assim uma vez. Eu fazia propaganda do Caol que não deu certo. Mas ela usou pasta de dente, rapaz. Usou um negocinho para passar aqui que passa aqui, tem aquelas pedrinhas, né? Como é que é o nome, Edith, daquilo? Como é que é o nome daquilo? É sapólio? Como é que é? Sapólio. E depois passou pasta de dente, rapaz. Olha como é que ficou bonito. Então, eu vou fazer o seguinte, já que está aqui, eu vou orar logo pelo pedido, mas depois eu vou encerrar com o pastor Alain, mas o pastor Velasco ainda vai ter mais uma coisinha ainda. Vamos orar. Estenda as suas mãos para cá, mesmo assentados. Pai querido, nomes que eu não posso fazer nada por essas pessoas. Nenhum de nós pode fazer absolutamente nada, a não ser uma coisa: entregar na mão daquele que pode todas as coisas. E nós entregamos, ó Deus, desta vasilhinha, desta taça, para a tua taça, as orações dos teus servos, a oração da fé, que sara o enfermo, que abre portas, ó Deus, que, ó Deus, transforma casamentos quebrados em casamentos renovados, em votos, ó Deus, que estão sendo reformados, refeitos, renovados. Pai querido, eu quero entregar em tuas mãos cada um desses nomes que foram, ó Deus, trazidos até aqui. Assim como esses nomes que estão aqui nesses cadernos, ó Pai, nesse caderno, são tantos nomes, ó Pai, tantas situações, pessoas, ó Deus, que estão precisando de libertação, pessoas que estão precisando de cura. Senhor, eu lembro da Graça que está lá em São Paulo, Senhor, que precisa, ó Deus, de uma operação, Senhor. Ela está, ó Deus, enferma, está com câncer. Foi diagnosticada dessa forma, e nós te pedimos que a tua mão alcance ela, Senhor. Como também, ó Deus, a Crésia, o seu marido, que também precisa de uma cura. Tantos nomes, ó Pai, mencionados aqui neste livro, tantos nomes mencionados, ó Deus, pelas pessoas agora, que nós te pedimos que o Senhor atenda a cada um desses nomes. Venha de encontro a essas famílias, a essas vidas, trazendo a sua misericórdia e operando o teu milagre, porque é assim que confiamos em Ti. Em nome, no amor de Cristo, nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe, tá bom? Eu vou voltar aqui para o finalzinho, mas o pastor Velasco vai continuar aqui. Lembrando da irmã Lourdes, ele estava orando, eu estava lembrando da irmã Lourdes, já que falou-se tanto de família, né? Lembrando da irmã Lourdes, eu estava conversando com ela e falei, irmã, está demorando porque a senhora vai lá para São Paulo depois de ser bisavó. As coisas conspiram de uma forma que a gente não entende. E eu lembro que a primeira oração, quando eu fui lá na casa de sua mãe, ainda estava longe da neném nascer. Aí foi passando. Aí encontrei com ela e Manel Jorge anteontem, ou ontem, acho que foi anteontem, ele cheio de dor aqui na coluna, velho, né? Também ele
quer andar, quer fazer, quer tudo, quer faz as coisas, né? Ele gosta de fazer. E eu falei, irmã Lourdes, acho que a senhora, quando for para São Paulo, já vai como bisavó. Porque Deus faz esses projetos, né? Quem sabe ela dá uma olhada na garota antes de ir para São Paulo, né? Tua irmã vai viajar esses dias aí, né? Então, tá vendo? E era o desejo do meu coração, eu fiz essa oração. Pastor, a sua oração é poderosa? Não, a minha oração, não existe oração poderosa. O endereço que a gente manda a oração, é no endereço que reside o poder. E o endereço é Deus. E eu lembro que eu pedi e falei, Senhor, tua serva tem expectativas, tem projetos, como Graça tem projeto, como Creso ali tem projeto. O Creso está ali, ó, o Creso ali. Faz assim, Creso, olha lá, vai. Ali. Não, mas quem sabe, né? Ela vai com mais alegria, mais motivação, encara aquilo lá e pronto. E aí passa mais uns anos aí na presença do Senhor. Sua presença, na presença de Deus. Tá bom? E eu gosto muito de seu Manel. Seu Manel sempre nos honrou. Eu me lembro a primeira vez que eu almocei lá. Tem o jeito dele, eu gosto do jeito dele. Eu defendo ele. Eu sou advogado do teu pai. Esses dias eu peguei uma conspiração do Deco e a irmã Lourdes, eu falei, epa, deixa o homem tranquilo, quieto. Vai lá, Deco, vai lá, ele está lá. Não, deixa o cara. Coisa boa, né, a gente lembrar disso. Uma lembrança para o casal, mas você tem que prometer que não vai chorar, rapaz. Né, pastor Antônio? Rapaz, o homem realmente está nervoso, está carregado de sentimentos bons, né? É bom a gente extravasar quando a coisa é boa, né? Rosilene, vem cá ajudar. Essa é a Rosilene e aquela é a Roselene, não é? Então, Rosilene vai entregar na mão da Roselene algo para deixar a vida mais doce ainda. Hoje o Alain adocicou tantas coisas e ainda vai ganhar isso aqui, meu Deus. Olha só. E vem para cá tirar a foto também, Alain, vem cá. Vamos lá, pastor. Irmãos, para terminar, passamos a meia hora do nosso horário, mas vale a pena, né? 36 anos, vale a pena. Deixa eu dizer para você uma coisa. Domingo que vem, nós teremos 9 horas da manhã, o culto aqui, pastor Maicon vai estar pregando. E à noite não será aqui o nosso culto. Nós vamos botar ali um aviso. O nosso culto no próximo domingo será lá no espaço à noite. Não é lá no espaço sideral, não. É no espaço social. Tá? Então, será às 18 horas lá. O que vamos fazer? Nós vamos fazer ali o culto de celebração. Pastor Velasco vai estar pregando. Pastor, o senhor não pregou? Eu vou pregar no Natal, vou pregar no Ano Novo. Mas eu deixei eles fazerem toda essa parte aí. E pastor Velasco conduziu excelentemente bem, foi muito bom. Ele vai encerrar pregando no final dessa festividade. Agora, o que nós vamos fazer lá? Nós vamos fazer uma noite de petiscos, onde cada um de nós, cada família, vai levar um petisco. O que é petisco? O que é petisco? Eu não vou falar qual era o nome que deveria ser, né? Porque fica esquisito. Então vamos botar como petisco mesmo, tá tudo bem. Petisco cai ali o quê? Cai salgadinho, cai linguicinha frita com cebola, leva ali um caldozinho daquele de feijão, amigo, aipim com carne seca, enfim. Não, dobradinha não, pastor, aí não, aí é outra coisa. Só se for dobradinha frita. Batata frita, enfim, essas coisas, né?
Então, faz o seguinte, como eu não sei o que você vai levar, procure a Ana Rita, a Lília, a Luzinete, a Norma, dessas, nem Luzinete e Norma estão aí, hoje está a Lília e a Ana Rita, a Valdirene, que sabe o que faz, enfim, procura essa turma aí, para dizer o que você vai levar e para a gente fazer. E aí vai levar também um refrigerante, que pede isso também, né? Então, eu peço a você nesse sentido. Refrigerante zero também, tá bom? Refrigerante zero também. Agora, dá um jeito aí, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Estou vendo a Marcela aqui. Sabe o que é isso, pastor? Estou pescando de volta. E não é pecado não, sabe? Porque pescar o peixe que pescaram de mim, eu estou repescando só. Mas tem visitantes que veio pela primeira vez. Quem veio pela primeira vez aqui? Quem está pela primeira vez? Pastor Veloso, por favor, dá um pulinho ali. Pela primeira vez. Aqui, pastor? Tem aí? Tem aí, então tá bom. Pastor Veloso vai chegar até você. Quem está pela primeira vez, fica de pé aí para ele poder entregar um presente para você. Aqui, ó. Como é que é mesmo o seu nome? Você falou, Adriana? Andréia, viu? Quase cheguei, quase. Quase cheguei, Andréia. Isso. Quero agradecer vocês que estão nos visitando pela primeira vez. E eu não vou falar do pessoal de Laje que veio, não é a primeira vez, né? Porque já é há 36 anos que vem aí. Nilda, aí, ó. Minha veinha. Quem é a outra pessoa? Já entregou. São só duas, né? Tem mais alguém? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Pastor Velasco, traz para Marcela aqui. Entrega a Marcela. Ela ficou olhando assim, olho de peixe morto. Então entrega para ela, vai. Dá para ela também. Pastor Velasco, toma. Dá para as meninas de Laje também. Toma, pastor Velasco. Dá para as meninas de Laje também, ó. Pessoal de Laje ali, vai, entrega elas ali, pronto. Elisete está ali, ó. Aí, ó, isso. É Lília? Aline? Que bom, Aline. Isso aí. Não, você não é a primeira vez não, Jorginho. Que é isso, rapaz? O Jorginho está aqui desde o início. Ué. Veio quase junto com o pastor Alain. Então, eu quero convidar vocês para isso. E no nosso Natal, nós só iremos fazer o culto da manhã. Nós não faremos o culto da noite. O nosso Natal será de manhã com uma celebração, com uma mesa que nós vamos fazer ali na frente, lembrando os velhos tempos do café de uma nova vida, que agora está sendo feito lá no espaço social. Tá bom? Vamos ficar de pé? Capu, vem cá, Capu, vem cá. Capu. A Gláucia Aparecida está lá atrás, olha lá. Lá atrás, Aparecida, Gláucia. Eu vou dar a chance do diácono Capu fazer essa oração aqui, né? Mas tem que falar pernambucano. Fiz. Ele vai orar pelo final aqui do culto. Vem cá também, Tião. Vem cá, junto com ele aqui. Pronto. Os dois aqui, ó. Veio lá de Capa Vaca. Junto com o Silvio. Os dois vão abençoar aqui. Os dois vão abençoar aqui o nosso culto aqui. Esses dois amados aqui que estou quase buscando de volta. Capu. Glória a Deus. É emocionante, né? Oremos. Querido Deus, Pai amado, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui
comemorando, Senhor Deus, 36 anos, ó Pai. Senhor Deus, e com alegria, Senhor Deus, que fazemos parte dessa história, ó Pai. Senhor Deus, e juntamente com os irmãos, ó Pai, nós queremos agora te agradecer, ó Pai, te pedir, Senhor Deus, que tuas mãos protetoras venha estar sobre a vida, Senhor Deus, de cada um presente, daqueles que não compareceram também, mas que tu possa, Senhor Deus, derramar a tua unção, ó Pai, dar a cada um uma semana ricamente abençoada, Senhor Deus, que o teu divino Espírito, Pai, possa, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, direcionando, guardando e capacitando a cada um, Senhor Deus, as bênçãos que vieram receber, Senhor Deus, que levem, Senhor Deus, em abundância, Senhor Deus, e que tenha uma semana abençoada, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que todos digam amém, e que tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Vão em paz.